Ever since the day that you went away. Olá, doutores, vamos iniciar mais uma aula voltada para os concursos, tá certo? E hoje nós vamos estudar sobre conjuntos numéricos, conjuntos números naturais, inteiros e racionais. Vamos lá! Então, doutores, aqui conjuntos numéricos, primeiro conjunto numérico que foi criado pela humanidade, né? Há muitos e muitos anos atrás, os homens começaram a sentir a necessidade de contar as coisas, né? Porque antes era só pedrinhas, colocava lá, riscava as cavernas, aí começaram a criar símbolos e com a sua evolução chegamos aos conjuntos numéricos. Inicialmente, os números naturais, que é uma coisa mais simples, que vem de natureza, doutores. Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, aqui ó, ok? E o conjunto dos números naturais são esses mais simples que você usa para contar coisas do dia a dia, de um em um, um mais um mais dois, né? Então aqui ele começa do zero, depois mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, e assim sucessivamente. Então são os números começando do zero e acrescentando um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 1 trilhão. Então esse conjunto ele é chamado de conjunto dos números naturais. Que foi o primeiro conjunto numérico criado para contar as coisas, tá certo? E só que com o passar do tempo, né, com o aumento do comércio, né, com o desenvolvimento das sociedades, esse conjunto não resolvia mais todos os nossos problemas. Então foi preciso criar um conjunto maior, que envolvesse também não só números positivos, mas também números negativos. E aí foi criado o conjunto dos números inteiros, doutores, ó, que é representado pela letra Z, que é o conjunto dos números naturais, só que agora vai ter os positivos e foram acrescentados também os negativos. Então ele é infinito. Ele vem para cá para o infinito. Vamos representar só alguns aqui, ó. Está aqui o menos 3, menos 2, menos 1, 0. E continua aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Então, quer dizer que o conjunto dos números inteiros, ele contém, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Tá certo? Que foi um conjunto já um pouco maior, que agora tem positivos e números negativos, mas só números inteiros. Só, doutores, que também esse conjunto, com o passar do tempo, com o aumento das operações, com divisões, então esse conjunto foi insuficiente para resolver os problemas. Oh, mas nós temos muitos problemas, né? Então foi preciso criar um conjunto maior, que também envolvesse números que fossem divididos e o resultado não desse, nem sempre desse o número inteiro. Então foi criado o conjunto dos números racionais, que é o Qzinho aqui, que ele é representado, é todo número que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Então aqui, se você tiver um número A dividido pelo número B, tal que esse número A pertencer aos números inteiros, for um número inteiro, e o número B também pertencer ao conjunto dos números inteiros, só que não pode ter o zero, né? Não pode ser zero, eu vou explicar já já. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é chamado de um número racional. Então, ele não pode ser escrito assim, porque tem infinitos números entre dois números, tá certo? Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Exemplos de números racionais. 1 meio. Ó, o A, como se fosse aqui, ó, o A é um inteiro e o B também é um número inteiro. Então esse número 1 meio, ele é um número racional. Ele nem é natural e nem é inteiro. Então ele é racional. Vamos colocar outro exemplo aqui. Menos 6 sobre 4. Ó, tem o menos 6, que é um número inteiro, dividido por 4. Ele pode ser escrito aqui na forma de fração. Ele nem é natural e nem é inteiro. Ele é racional, doutores.
ok? Então tem infinitos números racionais. Então, para simbolizar aqui, esse conjunto dos números naturais, ó, os naturais, vou colocar aqui, cabeça seca, anota aí. Anota aí. O conjunto dos números naturais, que é uma questão que envolve muito relação entre conjuntos, está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, todo número natural é inteiro. E todo número inteiro é racional. Agora, nem todo número racional é inteiro. E nem todo número inteiro é natural. Ok? Ou seja, ó, tem o diagramazinho aqui, ó. Diagrama. Então, aqui estão os números naturais, ó. Conjunto menor. Quando foi aumentado, aí foi criado o conjunto dos números inteiros, que são os naturais e os negativos. E o maior que foi criado é o conjunto dos números racionais. Ok, ó? Certo até aí? Agora nós vamos fazer algumas questões de concurso envolvendo esses conjuntos numéricos. Então, doutor, eu vou trazer aqui a primeira questão sobre conjuntos numéricos, aqui que caiu no concurso da Consulpan em 2018. Relação entre conjuntos numéricos. Vamos lá. Ó, marca a alternativa correta. Então, ele dá 3 relações, faz 3 afirmações, e você vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Lembrando aquela nossa relaçãozinha que eu acabei de explicar, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Então, os naturais está contido nos inteiros, os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. Essa relação aqui, ó. Ok? Então, aqui, vamos lá. Os naturais, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais, ó. Naturais, ó, é o menor. Então, ele está contido aqui, está contido aqui. Então, essa primeira alternativa aqui, ela é verdadeira. Todo número natural é racional, ok? Segunda afirmação, conjunto dos números inteiros está contido nos naturais, ó. Quem está contido, ó, quem é o menor? Natural está contido nos inteiros, certo? E não os inteiros estão contidos no natural. Então, isso aqui é falso. E a última, os racionais. Ele está contido nos inteiros? Não, cabeça seca. O conjunto dos números inteiros é que está contido no conjunto dos números racionais. Então, isso aqui também é falso. Ok? Então, vamos agora, quais são aqui qual é a alternativa correta? Qual foi? A única que teve correta aqui foi a alternativa afirmativa 1. Então aqui, ó, 1 e 2. 1 e 2. Então aqui não. 2 e 3. Verdadeiro? Também não. Apenas a alternativa 1. Ó. Marca cabeça seca. E aqui a D, ó, é apenas a alternativa 2. É falsa. Não é verdadeira. Então a resposta correta é a letra C. Apenas essa. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. E lembra aqui, ó. Naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. Ok? Vamos para a segunda questão. Vamos lá, doutores. Para a segunda questão, caiu aqui no concurso da Consulpan em 2018. Tá certo? Ó, é um problema envolvendo números naturais e também números inteiros. Tá bom? Ó, o produto de 14 por x é um número 10 vezes maior que a soma de 14 e x. Qual é a diferença entre x e 14? 18, 21, 24, 23, 25. 3 minutos para responder. 2, 1. Vamos lá, cabeça seca, ó. Olha lá. Opa, cabeça seca. Um problema envolvendo números, ó. Produto de 14 por x. Então, você vai montando o seu problema de acordo com o que for falando, ó. O produto de 14 por x. Então, quer dizer que é 14 vezes x. Então, é 1. Então, você bota uma igualdade. É 1. Então, é igual a 10 vezes cabeça seca, ó. 10 vezes é um número 10 vezes maior, ó, vezes que é a soma de 14 mais x. Olha como é bonito.
Então, ó, o produto de 14 por x é, você botou em igualdade, 10 vezes maior, né? Ó, 10 vezes maior que a soma de 14 e x, ó, 14 mais x. E a questão está pedindo qual é a diferença entre x e 14. Então, eu já sei, um número é 14, eu tenho que encontrar primeiro o x. Aí depois eu vou fazer a diferença para encontrar a resposta. É bonita, vamos lá. Então, 14 vezes x, 14x, cabeça seca. 10 vezes 14, 140. Mais 10 vezes x, 10x, cabeça seca. Então dá uma equaçãozinha do primeiro grau. Nós vamos levar a variável para o primeiro membro. Se aqui é mais, ela vai para o primeiro membro virando negativo, né? Então vai ficar 14x menos, ó, 10x é igual a 140, cabeça seca. 14x menos 10x vai ser igual a 4x igual a 140. Então, x vai ser igual a 140 dividido por 4, cabeça seca. Vamos dividir aqui, ó. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 14, 2. 2 com 0 vai ficar 20, dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, então 140 dividido por 4 é igual a 35, cabeça seca. E o que é que a questão está pedindo? Qual é a diferença entre x e 14? X é 35. 35 menos 14. 5 menos 4 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Então a diferença entre x e 14 dá igual a 21. Letra B, cabeça seca. E agora vamos para mais uma questão para terminar a nossa aula de hoje. Então, todos, vamos para a nossa última questão de hoje. Essa questão, ela caiu na OBMAP, certo? É uma questão que envolve números, né? E você saber operar com números. Aqui vai envolver números racionais, tá bom? Ó, qual dos números abaixo está mais próximo de 1? Ok, ó. Qual desse... Aqui é uma soma, subtração, uma soma, subtração e uma soma. Qual desses números está mais próximo de 1? Então, qual deve ser o raciocínio, gente? Você vai tentar descobrir o valor dessas frações aqui, ó, desses números racionais. Como é mais próximo, o que tiver o menor valor vai ser o que vai estar mais próximo de 1, ok? Então, você vai ter que calcular o valor de 1/10, 1/3, 1/5, 1/8 e 1/2. Ok? No final eu vou dizer aqui para vocês como é que você vai pensar para ganhar tempo. Eu vou só para mostrar aqui para vocês, né, como chegar nesse resultado. 1/10, 1 dividido por 10, vai dar 0,1, cabeça seca, ó. Ok? Divisão por 10. Diminui uma casa, 0,1. 1 dividido por 3, se você fizer a continha lá de dividir, vai dar uma dízima. 333, não é isso? Ok? Dízima periódica, é uma divisão que o número se repete infinitamente. 1 dividido por 5, se você fizer, vai dar 1,2. 0,2. 1 dividido por 8, certo? Se você fizer a continha aí, vai dar 1,125. E 1 dividido por 2 vai dar 0,5, ok? Colocando aqui já os valores, mas você vai fazer essas continhas. Então, você vai olhar qual desses números decimais aqui, ele tem o menor valor. Aqui é como se fosse 0,10, a gente pode acrescentar aqui um 0. Aqui é 0,10, 0,33, 0,20, 0,12, né? E 0,50. Qual é o menor valor? 0,10, cabeça seca. Então, esse número aqui, ó, se você somar 1 mais 0,10, vai dar 1,1. Aqui vai dar aproximadamente, se você diminuir, vai dar próximo de 7, 0,7. Aqui, 1,2. Aqui, vai dar, aproximadamente, diminuindo aqui, vai dar 0,88 aproximadamente. E aqui 1,50. Qual desses números está mais próximo de 1? É esse, cabeça seca. Ó, tá passando só 1/10.
aqui está passando 2, aqui está faltando 3, faltando mais ou menos 2, aqui passando 5. Então, está mais próximo de 1 é a letra A, ok? E uma ideia para vocês, quando você tiver uma questão assim de número mais próximo, você vai olhar, como o numerador aqui, ó, sempre é 1, o número que tiver o menor, o maior, aqui ó, 10, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 8, aqui é 2. O número que tiver o maior denominador, então ele é o número que vai estar mais próximo. E se pedisse na questão o número que estivesse mais distante, seria o número que tivesse o menor denominador. Então aqui seria o 2, ó. Ok? Se fosse o inverso. Ok? Então essa questãozinha boa, envolve aí muito conhecimento sobre números racionais. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima!